A gente acha que esse ciclo de choro o tempo inteiro, trocar fralda, limpar a casa, noite sem dormir, privação de sono, cansaço extremo, socorro Deus, vai durar pra sempre. Mas a verdade é que não vai ser sempre assim. Oi, meu nome é Brenda, eu sou mãe de 2 meninos pequenininhos e eu quero compartilhar com vocês hoje tudo o que eu penso sobre essas fases difíceis da maternidade. Se você é mãe de criança pequena, principalmente, você vai me entender melhor ainda. Quando a gente tem filho pequeno, a gente não dorme. Quando a gente dorme, a gente consegue dormir tipo 3 horas seguidas ou 2 horas seguidas. É muito difícil ensinar a criança a dormir. Tudo a criança quer chorar. Às vezes, por coisa nada a ver, a criança tá chorando e você fica, o que tá acontecendo? É muito difícil manter a paciência quando eles começam a fazer birra por tudo o tempo inteiro e você já não dormiu bem de noite. E aí você fica, meu Deus do céu, eu já tô cansada, eu já não dormi, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que fazer almoço, tenho que alimentar essas crianças, eles estão chorando. Socorro, eu sei, é muito difícil, acredita em mim, eu já passei por isso. Se você não conhece a minha história, eu tive 2 gestações seguidas uma da outra. Meus filhos têm 1 ano e 1 mês de diferença, então é pouquíssimo tempo que eu tive ali pra entender a maternidade. Eu engravidei quando meu primeiro filho tava com 4 meses e quando meu segundo filho nasceu, ele tava com 1 ano e 1 mês. Então, assim, foi bem puxado e é puxado até hoje porque eles ainda são pequenos. Mas o que eu sempre penso e qual é o meu lema e o meu mantra na minha maternidade é: vai passar e vai melhorar. Eu sei que a gente tende a achar quando a gente tá vivendo ali, principalmente de madrugada, né? A gente acorda de madrugada, cara, que tristeza acordar de madrugada, porque eu só queria dormir 8 horas de sono, né? Time das mães que só querem dormir, é eu. Eu tenho uma figurinha, gente, que toda vez que eu converso com alguma mãe, eu sempre mando essa figurinha, que é assim: até a massa de pão descansa, menos a mãe. Isso aí pra mim é a realidade, entendeu? A gente descansar é muito difícil. Eu sei que a gente só quer dormir 8 horas de sono. E aí a gente começa a pensar, meu Deus, eu nunca mais vou ter vida, eu nunca mais vou conseguir fazer nada, eu nunca mais vou conseguir cuidar de mim, eu nunca mais vou conseguir, sei lá, realizar meus sonhos, meus planos, meus projetos. Como que eu vou fazer isso dessa maneira? E primeiro de tudo, isso vai passar. É sério, confia em mim. Olha pra sua mãe, poxa, hoje você não acorda mais de madrugada e vai lá na porta da sua mãe acordar ela porque você precisa dela pra voltar a dormir, sabe? As crianças crescem e conforme eles vão crescendo, as coisas vão melhorando. Eu tenho um filho mais velho e é muito claro pra mim quando ele vai passando pelas fases que o irmão dele às vezes passa, eu olho e penso, ah, então o irmão dele já passou por isso e já melhorou, então acredito que vai melhorar. Só que é muito difícil, gente. Pra mim também é difícil. Eu falo esse vídeo, tudo que eu tô falando nesse vídeo serve pra mim também. Porque pra mim também é difícil, às vezes, quando a criança tá ali naquela doença, acordando de madrugada o tempo inteiro, eu fico, meu, isso aqui nunca vai acabar, ele vai ficar acordando pra sempre. Só que aí, do nada, ele começa a dormir a noite inteira, né? O meu mais novo, o meu mais velho, ele dorme a noite inteira, a maioria dos dias, assim, raramente ele acorda. Mas se ele tiver assustado com alguma coisa que aconteceu no dia, se ele tiver um pesadelo, se ele estiver doente, ele vai acordar. E é assim, criança pequena vai acordar, porque eles precisam da gente, né, pra dar apoio, pra dar suporte, pra dar carinho. E a gente vai estar lá, dando apoio, suporte, carinho, morrendo de sono, né? Eu sei disso, tá? Eu sei como que é. Mas sabe de uma coisa, gente? A gente não pode perder a nossa esperança de que as coisas passam e as coisas mudam. Não vai ser pra sempre assim. O seu filho não vai precisar de você pra sempre, o seu filho não vai precisar dormir com você pra sempre, nem dormir pra sempre ali no berço ou na sua cama, se for cama compartilhada, enfim. As coisas vão passando, o seu filho vai crescendo, o seu filho vai evoluindo, ele vai aprendendo a fazer as coisas sozinho e vai tendo autonomia para fazê-las sozinho. Claro que você, obviamente, precisa ensinar e instigar essa autonomia nele, isso com certeza. Mas é tudo conforme a idade dele e o tempo certo. Você vai observar seu filho e ver quando ele tá pronto ou não para fazer ou não tal coisa. Mas o fato é, a coisa passa, tudo vai passar. A privação de sono vai passar, a exaustão vai passar, o cansaço vai passar, você não conseguir arrumar sua casa do jeito que você queria, vai passar. Tudo isso vai passar, sabe? E o que eu sempre me pergunto é, e quando passar, como eu vou olhar pra trás e pensar, poxa, que tipo de mãe eu fui, sabe? Porque eu não tô dizendo que é fácil não surtar, que é fácil não perder a paciência, não é como se fosse a coisa mais fácil do mundo, não é isso, tá? Mas assim, a gente pode encontrar a beleza no meio do caos. Eu acho que esse é o ponto principal desse vídeo. Encontrar a beleza no meio do caos é você
buscar se divertir agora, com o que você tem agora. Cara, eu não dormi, beleza, entendeu? Mas eu vou tentar aqui, sabe, fazer o que der pra fazer hoje e cuidar dos meus filhos, porque o mais importante para os nossos filhos não é se a casa vai estar impecável, não é se eles vão ter, sei lá, em todas as refeições, todos os tipos de grupo de alimentos, não é isso. Às vezes aquele macarrão que você faz na pressa se torna a comida favorita do seu filho da vida. E tá tudo bem, porque existem dias que você não vai conseguir entregar 100% tudo que você quer entregar. Eu sei que vai ter dias que vão ser mais difíceis, mas especialmente nesses dias mais difíceis, tenta se apegar nisso de que vai passar e que você tem que encontrar essa beleza no meio do caos, porque ela existe. Poxa, teu filho tá saudável, teu filho tá aí, ele tá chorando, tá, mas pelo menos ele tá, sabe, tá saudável, tá exigindo de você porque ele tá bom, entendeu? Criança doente que geralmente fica mais paradinha, não quer correr, não quer brincar, e é uma tristeza quando nossos filhos ficam doentes. Então foca em tentar encontrar beleza no meio desse caos, sabe? Em olhar aquele rostinho pequenininho ali querendo você, aproveitar as mãozinhas deles enquanto ainda é pediquinho, porque, gente, as mãos deles crescem demais. Eu sempre lembro da mão do meu filho, era desse tamanho, agora já tá enorme, e eu fico, meu Deus, como cresceu! E o tempo passa rápido, essa é a verdade. A verdade é que você vai piscar e os seus filhos vão estar grandes, e você vai piscar de novo e eles vão estar grandes mais ainda. E quanto maiores eles ficarem, menos eles vão precisar de você. Quanto maiores eles ficarem, mais longe eles vão ficar de você. Esse é o ciclo natural da vida. Então, poxa, aproveita, sabe? Aproveita enquanto teu filho quer o teu colo, aproveita enquanto teu filho quer o teu dengo, aproveita enquanto ele quer tirar foto com você, aproveita enquanto ele ainda tá com você na sua casa, porque ele vai crescer, e quando ele crescer, ele vai ficando cada vez mais longe de você. Não porque ele te odeia ou porque ele não vai querer ter você por perto, não é isso, mas é porque é o ciclo natural da vida, ele vai crescer, ele vai, ou a sua filha, né, vai crescer, vai viver a vida dela, vai fazer as coisas deles. E tá tudo bem, esse é o ciclo natural, mas a gente que é mãe, a gente sempre vai sentir que a gente não aproveitou tudo. Então, poxa, tenta aproveitar agora, sabe? Porque é esse caos aí que você vai sentir falta. Poxa, às vezes eu tava pensando, esses dias eu fiquei pensando no meu filho, sabe, se formando assim em alguma faculdade, alguma coisa, e eu olhando ele lá, enorme, se formando, tipo assim, meu Deus. Sabe, eu acho que tudo que eu ia querer fazer naquele momento é poder voltar atrás, nesse momento que eu tô vivendo agora, que ele ainda é pequenininho e eu posso abraçar ele no colo e dar muito cheiro e apertar. Olha, até me emociono de pensar, gente, porque a gente só tem o agora pra aproveitar nossos filhos. Fora que eu não sei se ele vai chegar até lá. Não tem como a gente controlar tudo na vida. Pode ser que eu perca meu filho em algum momento. Deus revogue que isso nunca aconteça. Mas a gente não sabe essa verdade. A vida é um sopro e a gente não sabe. Então, poxa, encontra a beleza no meio do caos, sabe? Acha uma maneira de ir ali no meio daquela confusão toda. Eu sei que é difícil. Para um pouco, respira, olha bem pro rostinho do seu filho, aqueles dentinhos que estão nascendo, aquela mãozinha pequenininha, aquela criança aprendendo a falar mamã, papá. Foca nisso, sabe? Foca nessas coisas, porque vão ser essas coisas que vão te dar mais saudade quando eles crescerem. Porque a gente esquece disso agora, enquanto a gente tá aqui sofrendo, né? Acordando de noite pra dar mamar e toda essa coisa é difícil. A gente esquece muitas vezes, mas eles vão crescer. E quanto mais eles crescem, mais longe eles vão ficando da gente. Então, o momento que a gente tem é agora. Esses dias eu vi uma frase que dizia que a infância é um presente para os pais. E eu fiquei muito refletindo sobre isso, porque a verdade, as crianças não vão lembrar da maioria dessa fase, assim. Se eu não me engano, a gente começa a ter memória a partir dos 4 anos. Então quer dizer que antes desse período, o seu filho não vai ter muitas lembranças, mas você vai. Você vai lembrar de tudo que vocês fizeram juntos, você vai lembrar das brincadeiras, dos sorrisos, do primeiro passo, do primeiro mamãe eu te amo, você vai lembrar de tudo e tudo isso vai ficar muito gravado no seu coração. E é isso que você tem que focar, é nessa beleza no meio de todo esse caos que você tem que se apegar, porque é isso que você vai sentir mais falta quando o seu filho crescer e for grande. Mesmo que seja um filho carinhoso e que seja um filho que esteja perto de você e busque ter contato com a família, ainda assim você vai sentir falta, porque nunca vai ser como é agora quando eles são pequenos. Tanto nas partes ruins, porque obviamente eles vão dormir a noite inteira e essa coisa toda, mas também eles não vão mais querer tanto teu colo, não vão mais querer tanto estar ali com você, não vão mais querer te chamar de mamãe pra você brincar com eles, sabe? Eles vão ter os amigos, vão querer sair com os amigos e tudo mais. Então aproveita, porque passa. E por mais que muitas vezes, quando a gente tá lá de madrugada no perrengue, tentando fazer a criança dormir com o braço doendo, a gente pensar que vai passar é um conforto, às vezes também pensar que vai passar dá uma tristeza, porque você sabe que não vai mais voltar.
esse carinho, esse colo, esse aconchego, não vai mais ter. Então, o meu conselho pra você é, lembre que passa. E que essa lembrança te dê motivação para você ser uma mãe cada vez melhor no dia de hoje. E é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta aqui embaixo o que você achou. Não esquece de compartilhar, se inscrever, me recomendar para os seus amigos. E é isso. Beijos, tchau, até o próximo vídeo.